Agora, a questão da liderança, vamos lá. Dentro de uma empresa, a gente fala muito sobre a cultura da empresa, né? Sim. É um ativo não percebido, né? Isso, é um ativo não percebido, muito bem. Mas aí o patrão vai lá, o chefe, sei lá, ele contrata o funcionário, coloca para trabalhar, dá um treinamento e empurra o funcionário no mercado de trabalho, para ele se virar para vender o produto dele. Sim. Certo? E daqui com o tempo ele começa a observar que essas vendas não estão saindo como ele imaginava. Correto? Correto. Aí ele começa a demitir o funcionário e contrata outros funcionários de novo. Uhum. Esse ir e vir de funcionário dentro de uma empresa é bom ou é ruim? É horrível, né? Isso tem um nome, né? Turnover, né? Essa rotatividade. Isso é horrível porque mostra que existe ali uma falha na metodologia de contratação. E como eu costumo dizer, quando as pessoas falam o que é sem isso, sem vendas? Porque as pessoas elas acreditam que sem isso, sem vendas é só sobre vender. E de fato é. Mas contratação também é uma venda. Só que os empresários não entendem dessa forma, eles não têm essa perspectiva. Quando você chega na minha empresa para eu te contratar, nós temos algumas possibilidades aqui, tá? Quando eu encontro uma pessoa muito boa, ela não sou eu quem entrevisto ela quem me entrevista. Ela vai perguntar quais são as condições, quanto que eu vou ganhar. Quando o profissional ele é muito bom, né, eu já entrevistei várias pessoas, já contratei várias pessoas, não só para mim, mas para outras empresas também, já fiz esse trabalho. Então eu já encontrei pessoas que ela me entrevistava. Já olhei para as pessoas e falei assim, pô, isso aqui tem potencial. Então, quer dizer, é um processo de venda. Então, quando o profissional chega numa entrevista de trabalho, vamos falar da entrevista de trabalho para ajudar já quem está desempregado que vai fazer uma entrevista amanhã. Sim. Né? E o cara que vai contratar também. E quem vai contratar também para aprender também. Então, se o funcionário que está ali, o colaborador que foi chamado para aquela entrevista de trabalho, se ele interage com o profissional que está fazendo do RH, a contratação dele, isso é interessante nesse bate-papo ou não fica meio que eu estou tentando interromper a fala, tipo quando você falou, eu começo a perguntar, mas qual é a carga horária? Quantos dias eu vou trabalhar? Eu tenho direito a folga? Eu ganho algum bônus na empresa? Que eu começo a instigar o entrevistador, isso é bom? Isso é bom, depende da pergunta, porque a maioria, quando eu contratava, as pessoas falavam o seguinte, o que eu vou ganhar? Elas não estavam interessadas em quanto iria produzir ou contribuir para a empresa, mas elas estavam interessadas nelas mesmas. Então, assim, como eu falo, contratação é o mesmo, só muda porque eu estou contratando um cliente interno. Nós temos dois tipos de clientes na empresa. O cliente interno, que é o colaborador, que é o meu primeiro cliente, e o cliente externo, que é aquele que vem comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, nesse processo, quando ele chega na minha empresa, eu tenho que vender uma ideia para ele, eu tenho que vender uma visão de futuro, um plano de carreira para que ele possa crescer lá. Assim eu vou conseguir reter talento. Se eu não tenho esse processo, já era. A pessoa vai estar ali, como acontecia no lugar onde eu contratava, com a cabeça em outro lugar. Então ele chegava porque ele estava apertado, precisava de grana, precisava pagar as contas, tocar a vida. Então ele chegava, quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar X. Era pouco, que era o que o proprietário conseguia pagar na época. Então ele entrava, sabe para quê? Só para... Opa, deixa eu estacionar um pouquinho aqui. Mas ele estava entregando o currículo em outros lugares e o pior, ele não fala. Ele não fala. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, como gestor e líder. Primeiro, vamos fazer uma distinção aqui né, nessas duas funções. Você, empreendedor que está nos assistindo aqui, você pode ser os dois. São diferentes situações. O gestor ele é quem cria processos, é quem estrutura o negócio, é quem otimiza o negócio. O líder é quem lida com a equipe. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O processo de contratação faz parte de... Né, são etapas ali que compõem um processo, certo? Uma vez que eu contratei essa pessoa, o que eu preciso fazer? Primeiro, integrar ele na minha equipe. A gente chama isso de onboarding. Onboarding é a integração. Essa primeira semana é fundamental. Ali você está conhecendo a pessoa está conhecendo você. Ali ele vai provar da sua cultura, que você vai inserir ele com os outros colaboradores. E essa cultura, que a pessoa vai assim, mas minha empresa não tem cultura. Lógico que tem. Toda empresa tem cultura, forte ou fraca, mas tem. É a mesma coisa que o processo. Minha empresa não tem processo. Claro que tem. Se alguém atende o telefone na tua empresa, se você vai lá e faz uma entrega para alguém, é parte de um processo. Então, agora ele está estruturado ou não, já é outra coisa. Então, quando ele chega, que ele é inserido ali, junto com os outros colaboradores, pessoas que já estão lá há mais tempo que ele, ali ele vai ser introduzido em uma cultura que existe.
Então tem empresas que têm cultura de alta performance, tem empresas que têm cultura de eficiência, eficácia. Pode parecer um jogo de palavras, mas eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Eu encontro muita ociosidade hoje nos negócios, Marquinhos, porque as pessoas fazem bem feito o que não precisa ser feito. É ou não é? Então primeiro eu preciso ser eficaz, depois ser eficiente. Assim eu vou ser efetivo. Certo. Que são os 3 E's da gestão: eficiência, eficácia, eficiência e efetividade. Então, quer dizer, quando essa pessoa chega, esse onboarding, eu vou mostrar para ele o quê? A história da minha empresa. Eu vou mostrar para ele de onde eu saí, porque eu tenho que também conectar emocionalmente comigo. Correto. Eu tenho que trazer ele também para gerar pertencimento, falar assim, pô, estou num lugar onde a pessoa começou do zero, tem que considerar isso. Então tem que juntar alguns elementos emocionais. Depois eu trago ele, ó, qual que é a sua função? A sua função é essa, é isso que eu espero de você. A quem você tem que se reportar? Você tem que se reportar a fulano, beltrano, ciclano ou só fulano. Então, você não vai chegar a alguém que está acima de você sem você passar por aquele. Então, eu tenho que também fazer esse alinhamento, né? Que são os 4 R's que fazem os funcionários engajar, que é a responsabilidade, que entra isso, a função, esse processo de onboarding, e a quem ele deve se reportar. A remuneração, que agora eu vou combinar com ele, né? O quanto que ele vai ganhar dentro daquilo, para alinhar também as expectativas dele. Acordar o dia de pagamento. A recompensa, que é aquele momento que a empresa precisa daquele up, aquele gás. E agora o líder chama, né, a equipe para perto e fala o seguinte, ó, a gente precisa dar um gás aqui porque a gente precisa acelerar para chegar nessa meta. Então, se vocês conseguirem fazer isso, eu dou X. Isso é uma remuneração variável. A recompensa é uma remuneração variável. E o 4 R, que é o R do reconhecimento. Entendeu? Onde as pessoas, muitas pessoas, elas não querem só ganhar dinheiro. Elas querem também o reconhecimento. Mudando um pouquinho de assunto, mas tem muito a ver do que nós estamos falando aqui, 85% das separações hoje é por falta de reconhecimento de um dos cônjuges. Olha como que o reconhecimento é importante. Sim. E dentro dos 4 perfis comportamentais da metodologia DISC, o influência, que é o comunicador, que é aquela pessoa que comunica com todo mundo, um elogio para ele, você ganha ele. Um parabéns, um tapinha nas costas, né? um telefonema inesperado, um áudio no grupo, uma carta. Olha que interessante, você pode mandar uma carta para a mãe desse seu funcionário, falando, parabéns, você educou muito bem o seu filho, nós estamos muito felizes com ele aqui. Olha, isso tudo que onde você vai? Isso tudo que você está falando, Rei, o marketing político faz que é uma beleza. Meus amigos da política, o pessoal do marketing político, isso faz mesmo, que é uma beleza, meu irmão. Já tem inclusive robô já preparado, pra programado, que manda já para o aniversário da esposa, do filho. Tá, entendi. Entendeu? Elogia eu já recebi a pessoa. Mas continuando. Porque você está trabalhando ali. O reconhecimento, ele é um fator motivacional. Sim. Ele é muito importante, é um elemento, na verdade, motivacional. Então, o gestor ele faz esse processo de criação de processo. Por exemplo, enquanto eu estive em um restaurante recentemente que participou desse domingo, ontem, da imersão com a gente, e eu dei esse exemplo para ele, falei, como imaginar que o seu motoboy aqui, o seu delivery, entrega em 15 minutos, né, uma encomenda. É um processo, é uma etapa que compõe um processo. Agora, o que você tem que fazer como gestor? Você tem que questionar por que só entrega em 15 minutos e por que não em 7 minutos e meio? Porque você vai reduzir pela metade, ou em 10 minutos. Então, vamos imaginar o seguinte, esse motoqueiro, de repente, ele chega, ao invés de ele pegar a encomenda, ele vai dar uma olhada no WhatsApp, nisso ele já perdeu alguns minutos. Vai dar uma paquerada. Ou às vezes ele chega, já está pronto, e a pessoa que está lá, ele está fazendo o despacho da mercadoria, ele não tem tanta... Ele não é ágil, é aquela pessoa mais lerda, aquela pessoa mais, sabe? Então ele vai conferir tudo, você tem que otimizar essas etapas. Quando você otimiza essas etapas, você está reestruturando seu processo. Isso é otimização de processo. Você passa a questionar. Pô, então calma aí, o atendimento que demora 5 minutos, como que eu faço para ele durar 1 minuto, 2 minutos? Então eu estou otimizando o processo. Agora que eu otimizei, eu chamo as pessoas, eu viro o chip, agora eu deixo de ser gestor, que o gestor ele é racional, ele é analítico, ele é processual, porque ele lida com processos, e agora eu passo a ser líder, e o líder ele é o quê? Ele é relacional. O líder, ele lida com as pessoas, então ele precisa agora
comunicar às pessoas como que vai ser feito aquelas atividades. Porque o que são processos? A pessoa fala, pô, mas o que são processos? Processos nada mais é do que combinados, ações que precisam ser feitas nas empresas. E quando eu estruturo melhor os meus processos, eles se tornam facilitadores para os meus funcionários trabalharem e fazer as coisas acontecerem com muito mais fluidez.